Hoje quero compartilhar com vocês um tema que está na Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. E o tema desse vídeo que eu quero deixar gravado é para mães de anjo. Para aquelas mães que muitas vezes perderam filho na gestação, ou por um aborto, ou perderam quando nasceram, enfim, que perderam um filho. Quero falar também nessa parte de perder um filho. O que Deus ressignificou para mim o significado de perder. É muito interessante aqui em Eclesiastes fala isso. Eu quero ler aqui com vocês assim, ó. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Esse Eclesiastes 3 é muito conhecido, né? Diz assim, ó. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Eu quero chamar a atenção aqui para 3 partes de Eclesiastes que eu quero comentar nesse vídeo, que é tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de curar, tempo de chorar e sorrir e tempo de perder. Bom, eu gravei aqui no YouTube um vídeo há um tempo, que é qual o lado bom da pior experiência que você já viveu. Você já parou para pensar nisso? Existe um lado bom, será? Qual o lado bom da pior experiência que você já viveu? Então, para mim, a pior experiência que eu já vivi foi quando Deus recolheu a minha primeira filha, a Amanda. A Amanda nasceu hoje, né, dia 29, hoje eu gravo esse vídeo, dia 29/10/2014. Hoje completa 9 anos que Deus recolheu a Amanda. Eu não falo mais que eu perdi a Amanda. Eu aprendi nessa parte do perder, que é a primeira parte que eu quero chamar a atenção, né? Lá no versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder. Então aqui eu quero dizer o seguinte, é interessante que ele começa aqui, é o tempo de buscar e perder. Nós só perdemos aquilo que nós não sabemos onde está. Ou seja, ele está buscando algo, né? Então, os nossos filhos, nós não perdemos. Deus recolhe para ele. Por quê? Porque os nossos filhos não são nossos. Sempre foi de Deus. Tudo é dele. Nós somos dele, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, parentes, tudo. Tudo que existe é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando você pensar assim, eu perdi um ente querido, eu perdi um filho, eu perdi... Não, você não perdeu. Deus apenas recolheu no tempo dele. Então, o Senhor falou muito comigo a respeito desse perder. A gente tem muito isso. Eu perdi um filho. Não, você não perdeu. Deus recolheu no tempo dele. E tem respostas que muitas vezes você não vai ter no seu tempo. É no tempo de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, nesse primeiro vídeo, eu vou deixar o link para quem ainda não assistiu. Foram 7 anos para que o Senhor pudesse me revelar algumas coisas que eu já tinha perguntado, que eu já gostaria de entender, saber. E não é no nosso tempo, você vê, demorou 7 anos para o Senhor me responder. Então, existem questões, existem motivos, né, que você não vai entender o porquê, mas é necessário que nós possamos confiar. Confiar em Deus, confiar que Ele tem o melhor, ainda que estejamos vivendo a pior fase da nossa vida. Porque viver um luto é um momento muito ruim, é uma fase muito difícil, é uma das piores. E o luto de um filho, eu diria que é uma das piores, das piores, das piores. Eu lembro que na minha adolescência, né, eu sempre falava assim, eu acho que não existe dor pior do que perder um filho, porque a gente sempre fala perder, né? Porque você se despedir de um pai, de uma mãe, assim, vamos dizer assim, pelo ciclo biológico, né? É o natural da vida, você sabe o que vai acontecer, apesar da gente não se preparar.
Mas um filho não está no biológico, né? Não está na ordem do ciclo que a gente espera que vai acontecer. Ou até de um acidente, né, com um ente querido, um acidente com alguém, algo que você não espera, um acidente, uma tragédia. É algo que você não espera. Eu quero deixar um testemunho aqui do que Deus falou comigo a respeito de Israel, do que está acontecendo da guerra, né? Então, assim, quando acontece uma perda inesperada, né? A gente sempre fala perda, né, gente? Não tem jeito. Quando a gente despede de um ente querido de forma inesperada, isso dói muito. E a dor do luto, ela dilacera, ela nos rasga por dentro, ela nos tira nosso, como que eu posso dizer? Tira nossa razão, né? A gente fica muito só na emoção, porque é muito triste. E nós precisamos respeitar cada fase do luto, nós precisamos respeitar cada fase que nós vivemos. Então, essa parte que eu queria te falar de tempo de perder, é exatamente essa. Não fale mais que você perdeu alguém, mas que você se despediu, porque tudo é de Deus. Nós só perdemos aquilo que nós não sabemos onde está. E nós sabemos, por exemplo, nos nossos filhos, principalmente os pequenos, né, os bebês, as criancinhas, de tais é o reino dos céus. Então nós sabemos que nós iremos encontrá-las no reino dos céus, no reino de glória, amém? Então não perdeu, Deus recolheu. E é no tempo dele. Então aqui, ó, fala assim, ó, há tempo de nascer e tempo de morrer. É esse de nascer e morrer onde eu queria falar o seguinte. Não só dos filhos, enfim, né, sonhos. Muita gente morre sonhos, né? E a questão dos filhos em si, o Senhor determinou todas as coisas e muitas vezes nós não vamos entender. Por exemplo, tem mães que podem pensar assim, Deus, mas eu nem esperava ter um filho, tive e o Senhor tirou, vamos dizer assim, né? A pessoa se sente injustiçada ou se sente... como eu pensei também, às vezes, eu pensei, Deus, será que eu pequei? Se eu pequei em alguma coisa, ou se eu estava me castigando, o Senhor me revela se eu errei para que eu possa corrigir. Enfim, a gente acha que está em pecado, né? A gente acha que fez algo de errado. Ou, enfim, a gente não entende o porquê muitas vezes, o nascer e o morrer. Porque tudo está na dependência do Senhor, tudo... É na hora dele, é no querer dele. Muitas vezes nós não vamos entender. Então, todo o poder, toda a autoridade está sobre o Senhor, está no Senhor, né? Então, a questão de, por que aconteceu isso com fulano? Porque fulano não merecia, né, perder um filho. Fulano não merecia, por exemplo, acontecer um acidente com alguém, a pessoa fica naquela, fulano não merecia, a pessoa é tão temente a Deus, a pessoa serve a Deus, mas, seguinte, foi uma vez que meu esposo falou, no mesmo dia que nasceu a nossa filha, nasceu também a Ana Luísa. Hoje é o aniversário dela, nasceu no mesmo dia, 9 anos. Então, assim, a Ana Luísa, ela nasceu prematura também, ficou acho que 30 dias na UTI, enfim, Deus fez, né, milagres na vida dela. E eu lembro que quando a Patrícia, né, a prima do meu bem, também é Patrícia como eu, quando eles estiveram aqui, a gente conversando, o meu bem falou assim para eles que ele entendeu o porquê que aconteceu conosco, né, a prova, por quê? Ele falou assim, que muitas vezes, se tivesse acontecido com eles, que por eles não estar, né, não estar, vamos dizer assim, seguindo a Cristo, não ser cristãos, vamos dizer assim, talvez eles não conseguiriam sobreviver a essa prova do luto, da perda de um filho, porque é algo muito dilacerante. E nós, por estarmos firmados na rocha, nós conseguimos suportar, nós conseguimos vencer. Então, assim, tem certas provas que acontecem conosco, mesmo você estando firme, mesmo você estando firmado, porque o Senhor sabe onde Ele pode te provar, Ele sabe até onde Ele pode ir. Então, mesmo que você esteja passando por uma prova, saiba que o Senhor, Ele nunca vai te provar mais do que aquilo que você pode suportar, né? E isso é fato. Então, há tempo para todas as coisas. Aí aqui fala assim, ó, há tempo de matar e tempo de curar. Então, o Senhor, Ele tem um tempo de cura para cada uma de nós. Eu quero direcionar mais para as mães de anjo. Por quê? Tem muitas mães que sofrem por muitos anos. Eu tiro por mim. Eu sofri por muitos anos. Eu lembro que eu orei para o Senhor, pedindo para Ele assim, Senhor, eu não quero mais que o dia 29 de outubro seja um dia de dor, seja um dia de sofrimento, seja um dia de choro, de tristeza para mim.
Porque era todos os anos, entrava, passava o ano, dia 29 era o dia de luto para mim, de mais luto, né? Porque sempre que eu lembrava, sempre que vinha a minha memória, lá no meu testemunho eu falo assim que é um lugar da dor que a gente não gosta de visitar, que a gente não gosta de ir lá. Por quê? Porque dói muito. Então eu lembro que eu falava assim, Deus, eu não quero mais que o dia 29 seja um dia de dor, seja um dia de lembranças negativas, seja um dia de tristeza, não. Eu quero que esse dia seja um dia de gratidão. Aí eu quero compartilhar com vocês. Gratidão por tudo que o Senhor faz e fez por mim. Gratidão, a gente tem que falar assim, ó, em tudo dai graça e não por tudo. Por quê? Por tudo são as situações que nós vivemos, né? Por exemplo, situação de luto é uma situação muito triste. Então, eu não vou dar graça aquilo que eu estou vivendo, pelaquela fase ruim, mas em tudo, ou seja, em todos os momentos, na prova, na dor, o Senhor está comigo, o Senhor está me guardando, o Senhor está me protegendo. Então, essa a diferença em tudo dai graça. Então eu agradeço a Deus por quem eu me tornei hoje. Eu agradeço a Deus por quem eu tenho me tornado a cada dia. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos, né? A Isabela de 7 anos, o Davi de 4 anos. Eu agradeço a Deus porque hoje eu posso olhar para trás e posso ver o mover que Deus fez, né? O quanto Deus guardou a minha mente, o meu coração. Então, assim, nós muitas vezes não entendemos... Por que nós não entendemos? Porque na fase da dor, na fase do luto, aquela inicial, a gente não consegue enxergar nada além da nossa própria dor. Isso é fato. Eu estava lendo, não sei aonde esses dias, acho que foi no devocional. Quando a gente está em um momento de tristeza, a gente só consegue enxergar a nossa tristeza, o nosso luto. Isso não está errado. A gente precisa nos respeitar, precisamos sim viver o luto, precisamos sim viver aquela fase de tristeza, chorar o quanto for preciso, desabafar aos pés de Jesus, esse é o melhor lugar. Porque nós precisamos pôr para fora esse sentimento, mas coloque isso para fora aos pés de Jesus, porque Ele vai te curar. É o que está escrito aqui, né? Tempo de curar. Ele sim pode te curar. Ele sim tem o bálsamo que traz a paz, que traz a alegria novamente para o nosso coração. Enfim. Então que o Senhor possa trazer essa alegria, possa trazer essa paz para você, que muitas vezes está nessa fase inicial do luto, que muitas vezes está nessa, eu falo montanha-russa, né? Eu direto estava na montanha-russa, uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo. Nessa montanha-russa de sentimentos. Então o Senhor pode te curar, mas basta que nós temos que nos dispor, temos que ir aos pés dele. Temos que ir até Ele para que Ele venha nos sarar, para que Ele venha nos curar verdadeiramente. Então a outra parte que eu queria falar era essa, né? Tempo de curar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Essa parte que eu falei de que nós devemos reconhecer cada fase, né, do luto, cada fase de tristeza, cada fase que nós estamos vivendo, para nos respeitar, para nos conhecer, enfim. Então Deus tem a maneira dele de trabalhar com cada um de nós. E eu lembro que no início, no processo de luto, eu perguntei assim para Deus uma vez. Eu perguntei assim, eu tive polidrâmio. Polidrâmio é que quando tem excesso de líquido na placenta, né, que fala. E a barriga cresce muito porque tem um excesso de líquido e você não sente o bebê mexer. Dificilmente, eu não sei um caso de polidrâmio que sentiu o bebê mexer. Então, assim, na minha gravidez, eu não tive, foi a minha primeira gravidez, eu não tive a experiência de sentir a Amanda mexer. Eu não tive, eu não sabia o que era um bebê mexer na barriga, entende? E a gente, quando tá na gravidez, ou seja, quando você tá esperando, o que você espera? Cada fase, né? Eu tinha um aplicativo que eu acompanhava as fases lá, e chegou na fase que o bebê começa a mexer. Eu acho que é depois de 20 semanas, não lembro certo. Mas, e assim, ó, quanto mais o bebê mexe, mais saúde ele tem. Então, quando chegou na fase de eu sentir a Amanda mexer, que eu não sentia, eu fiquei apreensiva. Eu falei, Deus, mas eu não tô sentindo ela mexer. Mas eu sei que ela está aqui. E toda vez que eu ia fazer ultrassom, eu ficava, né, eu ficava ali querendo ver logo para me contestar que ela realmente estava lá, que ela está bem, que ela estava crescendo, enfim, apesar de eu não poder sentir ela mexer, eu não sentia. Eu sabia que ela estava lá, que minha barriga estava crescendo, né, gigante, minha barriga muito grande. E todo o ultrassom estava tudo bem. Ela lá, às vezes, acabou o dedo na boquinha, enfim. E aí eu perguntei para Deus, um dia de oração, eu falei assim, Deus, por que o Senhor nunca deixou eu sentir a Amanda?
por que que eu não pude ver ela também quando nasceu. Eu não vi o rostinho dela, porque ela deu parada cardíaca, né? Assim, ela nasceu de 31 semanas prematura, ela já nasceu com parada cardíaca, então o médico já começou a reanimar ela. Aí eu só escutei um chorinho bem pequenininho, sabe, bem de leve. E o médico tentando reanimou ela várias vezes, e eu olhando ele reanimar, aí ele tava procurando uma UTI, né, uma vaga pra UTI. Aí na hora que ele foi levar ela pra UTI, eu falei assim, doutor, deixa eu posso ver ela? Eu só falei assim, eu posso ver ela? E ele falou assim, ele falou assim que... Eu vou continuar falando, calma. Ele falou que eu não podia ver porque ela precisava ir pra UTI, né? E o tempo pra mim ver podia prejudicar ela. Então ele disse que eu não poderia ver. Aí tá, ele levou ela pra UTI. Eu lembro que eu falei assim. Aí depois o Senhor falou assim pra mim, né? Que assim como ele não deixou eu ver, tem muitos sonhos que ele tem conosco, muitos projetos que ele tem conosco e que muitas vezes ele não nos deixa ver, muitas vezes ele não nos revela porque não está no tempo. Não está no tempo da gente ver, não está no tempo da gente receber aquele presente, aquela bênção, vamos dizer assim, não está no tempo. E foi muito dolorido pra mim, né? Não poder ver ela, não poder ir no velório porque eu estava de cesárea, eu não podia sair do hospital. E eu lembro que na época eu até brinquei e falei assim que ainda bem que a mãe não vai, porque tá operada, porque se ela fosse lá, né, chorar, ia estourar os pontos tudo da cesárea. Então assim, eu não pude ver a Amanda. E quando eu falei pro Senhor da parte de não poder sentir, o Senhor falou assim pra mim. Eu falei assim, por que o Senhor não deixou eu sentir ela então no meu ventre? Porque a melhor parte da gravidez é essa, né? É você sentir o bebê mexer. É muito bom. É muito bom, a gente faz festa porque tá mexendo e a gente conversa e o bebê mexe, enfim, é muito bom, né? Eu falo pelas experiências da gravidez da Isabela e do Davi. Então, quando o Senhor falou pra mim, eu perguntei, falei, por que você não deixou eu sentir ela então? Quando ele estava na minha barriga. E o Senhor falou assim pra mim que... Deixa eu beber uma água aqui. O Senhor falou assim, que eu sabia que ela estava lá. Eu sabia que ela estava lá. Eu sabia que ela estava bem. Mas eu não sentia ela. E o Senhor falou assim pra mim, que assim muitas vezes a presença dele nas nossas vidas. Nós sabemos que Jesus está conosco, nós sabemos que o Espírito Santo está conosco, nós sabemos que Deus está conosco, mas nós não temos uma experiência de poder sentir verdadeiramente Deus, de poder sentir verdadeiramente o toque do Espírito Santo, de poder ter uma experiência com o Senhor. E eu falei assim, nossa Deus, eu não quero viver sem ter uma experiência com o Senhor. Eu não quero viver sem poder te sentir. Eu não quero viver sem poder te ouvir. Eu não quero viver sem ter experiências com o Senhor. E o Senhor falou assim pra mim, que muitas pessoas, né, muitos cristãos, muitas vezes têm uma vida inteira, né, vamos dizer, servindo ao Senhor, mas não tem uma experiência genuína com Ele. Que muitas pessoas, muitas vezes, vão morrer sem ter essa experiência com Ele, sem poder ouvir ou sentir, mesmo crendo, mesmo sabendo que Ele está ali, que Ele está junto, né? A pessoa tem a fé, a pessoa não vai perder a salvação por isso, ela não vai perder, mas ela não vai ter experiência, sabe, de sentir o Senhor, de ter experiências de ouvir, de poder ouvir com o ouvido, de poder ouvir com o coração.
de ser guiado, de ser direcionado por Ele. E eu falei, meu Deus, eu não quero ter essa experiência de ter uma vida a qual eu não posso te sentir, ter uma vida a qual eu não posso te ouvir. E ele estava falando assim da importância de buscar de todo o coração. Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, irmãos. Não perca a oportunidade de estar aqui nessa vida e não poder ouvir e não poder sentir verdadeiramente a presença do Senhor, de não poder ter esse encontro com o Senhor. Nós individualmente precisamos ter esse encontro com o Senhor. E infelizmente muitos de nós vamos ter uma vida aqui sem ter este encontro. Por quê? Porque não buscamos de todo o coração. Porque as correrias dessa vida, porque o nosso dia a dia, ele nos consome de tal forma que nós não buscamos como deveríamos buscar. Nós não fazemos como o Senhor realmente espera que nós venhamos fazer. Então, que nós venhamos nos dedicar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Que nós possamos viver uma vida a qual o Senhor olhe para nós e Ele ache graça. Que Ele se alegre em ver quem nos tornamos, em ver como estamos vivendo aqui, realmente para a glória dele, amém? Então, os versículos que eu queria deixar era esse, né? Falei do tempo de nascer e morrer, falei do tempo de curar, você precisa ir para os pés de Jesus. Vai chegar esse tempo de cura para você também, assim como chegou para mim. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, falei, e há tempo de perder, também falei. Deixa eu ver o que mais. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quantas vezes nós vivemos em guerra nos nossos próprios corações, né? Na nossa própria mente. Eu lembro que... Quero dar um testemunho agora da parte que eu falei de Israel. Eu não sei quanto tempo tá gravando aqui. Eu quero dar um testemunho da parte de Israel, que o Senhor falou muito comigo a questão da guerra, né? Teve um dia que a gente estava lá no culto e começou a cantar um louvor. Aquele o rei está voltando, o rei está voltando. Não tá nada, mas vocês entenderam, né? Aí começou a cantar assim na harpa. E do meu lado tinha várias crianças, né? Chegaram as crianças dos vizinhos lá que sentou do meu lado, na igreja. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, guarda as nossas crianças, Pai. Porque aquelas crianças que estavam ali, elas estavam sozinhas, não foram com os pais. E elas são bem pequenininhas. E eu falando, Senhor, elas não vivem num lar cristão, né? Que o Senhor possa guardar elas no lar delas, guardar o coração, a mente delas, Pai, que elas vão crescer, em nome de Jesus, guarda elas. E comecei ali a angustiar, no sentido assim de que elas não cresçam fora da sua presença, que elas cresçam na graça e conhecimento do Senhor, que elas não se afastem dos seus caminhos, apesar de muitas vezes os pais não estar seguindo o seu caminho. E o Senhor falou assim para mim naquela hora, Ele falou assim, não se preocupe com estas crianças, porque eu cuido delas. Eu cuido delas. Não precisa se afligir por causa delas. O que eu estava sentindo, né? Aí o Senhor falou assim, ore pelos pais lá em Israel que estão se despedindo dos filhos. Não só os pais, os familiares, quantas pessoas estão ali na guerra se despedindo dos seus familiares, né? E não é só uma despedida, vamos dizer assim, morreu de uma doença, morreu de algo, não. Na guerra é algo que eu nem gosto de assistir as notícias, que eu não gosto de ver as maldades lá que o povo faz, né? Então é a questão dos bebês lá, né? Que fizeram um trem, eu não lembro o que aconteceu, enfim. Mataram os bebês, mataram um monte de gente, enfim. E o Senhor falou assim, ore pelos pais, pelos familiares que estão se despedindo, que têm o sentimento que perderam, né, seus filhos, perderam seus familiares, porque essa dor é dilacerante. E essa dor eu conheço, eu já senti. E o Senhor pegou e falou pra mim, meu cabelo parece estar azul, gente, mas é por causa do sol aqui. Então o Senhor falou assim pra mim, orar por eles, né, para que eles não venham se afastar do Senhor pela dor, porque eu já vi muito isso, você também já deve ter visto. Muitas pessoas que passam por luto, que passam por dificuldade, elas culpar a Deus, se afastar de Deus, desviar os caminhos do Senhor. Enfim, a dor, ela tende a fazer isso conosco, né? Ou ela nos aproxima de Deus, ou ela nos afasta.
Então o Senhor pediu para que eu orasse a favor desse povo, a favor desses pais que estão com o coração quebrado, dilacerado, para que eles venham estar aos pés de Jesus, para que eles venham estar com Jesus e não longe do Senhor. Que o Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que haja tempo, né, dessas pessoas se arrependerem, buscarem a Deus, aquelas que ainda não servem, né, enfim. Então assim, eu chorei muito por aquele dia, porque eu pude reviver a dor do luto. Eu sabia qual a dor que aqueles pais estavam sentindo, e era uma dor muito maior, porque é uma dor vamos dizer assim, da crueldade, né, que eles fazem lá com as pessoas. Então é uma dor muito maior. Então que nós venhamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento, amém? Esse é o recado que eu quero deixar para as mães de anjo, que há tempo para todas as coisas. Hoje, 29 de outubro de 2014, quando ela nasceu, 2023, né? 9 anos que Deus recolheu a Amanda. Então, assim, eu não sei quantos anos faz que você viveu o seu luto, ou que você está vivendo o seu luto. Saiba que você deve buscar a Deus e adore em meio à dor. Quando nós adoramos em meio à dor, o Senhor vai lá e cura nossas feridas. O Senhor vai lá e derrama o seu bálsamo. E não deixe de falar com as pessoas a respeito do processo que você está vivendo. Porque através do nosso falar, o Senhor ele também opera a cura. Amém? Deus abençoe. Se você conhece alguma mãe de anjo, envie esse vídeo para ela. Que ela veja lá meu testemunho no YouTube. Vou deixar o link do testemunho também. Amém? Deus abençoe. Com Deus. Tchau, tchau.